Olá, meu nome é Marcos e hoje eu vou estar explicando sobre o nosso projeto de extensão que a gente está montando a fim de atender o trabalho do nosso professor Alessandro de Fundamentos da UVV. Então, para começar, o nosso grupo é composto por Vitor, Marcos, Miguel, Eduardo, Bruno e Lucas. O Iago saiu. A gente vai abordar o tema de teoria de conjunto, a gente vai explicar sobre teoria de conjunto de uma maneira que seja fácil e divertida de aprender. E a gente vai usar o template de encontra-combinação. O objetivo dessa videoaula hoje é basicamente como a gente vai configurar o nosso jogo. O que a gente está pensando quando a gente está fazendo esse jogo. Aí eu não poderia explicar isso daqui sem explicar o tema do nosso jogo, que é a teoria de conjunto. A importância dessa matéria na matemática é crucial, porque a teoria de conjuntos é a base para o estudo da álgebra. Por meio dela, a gente vai estudar as propriedades, características e as operações que envolvem um conjunto no geral. Ah, mas o que é um conjunto? Então, um conjunto é um agrupamento de elementos que possuem uma determinada característica em comum, que você consegue agrupar, como o conjunto das vogais, por exemplo, um conjunto de números quaisquer, um conjunto de pessoa, entre outros. Isso daí só reforça a importância desse tema dentro da matemática. E é por isso que a gente vai estar batendo essa tecla hoje. Isso aqui é muito importante aprender. E o objetivo disso daqui, desse projeto, é basicamente conseguir pegar essa matéria aqui e ensinar ela de um jeito muito simples e que seja divertido também. Tanto que nem vai parecer que você está estudando. Essa é a ideia. Vindo agora para a parte mais técnica, a gente vai explicar as questões agora. No total vão ser 16 questões. As dificuldades eu vou entrar em breve. Mas basicamente vai ter o título aqui do nosso jogo, bem direto ao ponto, teoria do conjunto e o nosso template contra a combinação. Para deixar uma, uma interpretação bem direta e bem fluida também, para não ter nenhum tipo de questionamento. Instrução também bem clara, importante, para o aluno não se perder, não precisar perguntar para o professor como que ele tem que responder o jogo. O jogo tem que ser uma coisa bem autoexplicativa. As primeiras 5 questões a gente vai abordar a questão dos conjuntos numéricos, que é a base da teoria de conjunto. Conjuntos numéricos se divide em diversos tipos de conjunto que um vai agrupar o outro. Primeiro que a gente vê os números naturais, que são números que também são inteiros, também são racionais. Mas calma aí. Os naturais, por si só, são números maiores ou iguais a zero, que também são inteiros. Eles não podem ser decimais. Não pode ter vírgula nenhuma. Aí, nesse caso, por exemplo, o 30 é um número natural. Então é ele que você vai marcar. Número inteiro, bem parecido. Só que pode ser menor que zero. Então o espectro do inteiro já é maior que o natural, porque engloba mais números. Mas também não pode ter decimal. Aí agora entre os racionais. Racionais vão ser os números que também englobam os inteiros e também englobam os naturais. Só que adiante, eles também podem englobar decimais. Então aqui a gente está trazendo alternativas que são específicas de tais conjuntos. O 30, ele também é inteiro. Ele também é racional. Mas o objetivo é que você tem que relacionar com o natural. O menos 5 não é natural, mas ele é um inteiro. O 3 meios, ou 1,5, ele não é inteiro, nem é natural, mas ele é racional. E essa vai ser a ideia. Agora, partindo para os conjuntos mais complexos, temos os irracionais. Irracionais vão ser todos os tipos de raízes que não são quadradas, perfeitos, mas a definição certinha de número irracional é um número real que não pode ser obtido pela divisão de dois números inteiros. Simples. A raiz de 3 é um exemplo disso. Os complexos são os números que não fazem parte do conjunto dos reais.
que envolvem todas as raízes negativas, porque é impossível você tirar a raiz de número negativo. Isso daqui vai ter outra denominação, mas tem que saber relacionar, e é isso que o jogo traz de proposta. Partindo para as próximas questões, a gente vai estar trabalhando com o diagrama de Euler-Venn. Essas 5 primeiras aqui, até a 10, vão ser diagrama com 2 conjuntos. A partir daí vão ser 3. Mas calma não. A número 6 até a 10 vai ser operações com 2 conjuntos. Temos essa possibilidade de uma relação entre 2 conjuntos ilustradas pelo diagrama de Venn. Que é aqui, por exemplo, tudo aquilo que está preenchido é o que você tem que marcar. Então vai ter várias opções, mas uma delas só vai estar ligada a 1. Aqui está tudo pintado. A e B estão todos pintados, tudo pintado. Então é a união de A e B. Aqui A está pintado. A única coisa que não está pintado é B e a interseção. Então é A menos B. Aqui é o contrário. B menos A. Aqui os conjuntos nem se encostam. Eles não têm nada em comum. Não tem nenhuma interseção. Então são 2 conjuntos disjuntos. Aqui o que está preenchido é só a interseção de A e B. Então você vai marcar a interseção de A e B. Da 11 para 16 é a mesma coisa. Mas entra a questão de são 3 conjuntos. Aqui é o modelo base do diagrama de Venn. Você tem que saber que o nome disso aqui é diagrama de Venn. Essa aqui é a definição base. D pertence a B e C. C pertence a C. A e B não tem nada em comum. E pertence a B e C. Tem que saber isso que é um diagrama de Venn. Essa é a resposta. Aqui são umas operações mais específicas. Entender só o que está... Entender a expressão que define essa parte preenchida. Essa preenchida. Essa preenchida. Isso daqui tudo está certinho aqui que você tem que saber. Vai ter tempo para fazer as questões. Mas o tempo então vai entrar na dificuldade que eu vou falar agora. Explicando agora a dificuldade do jogo. O nível fácil, a contagem dele não vai ter contagem, vai ser progressiva. Então você tem tempo ilimitado para fazer. Vidas, vão ser 4 vidas no total. E a velocidade, não vai ter velocidade nenhuma. A resposta ela só vai sumir no momento que você responder a questão. Aí ou você acerta ou você erra. O nível médio, que no caso vão ser nível fácil, médio e difícil. O nível médio, ele vai ter a contagem de 7 minutos. Você vai ter 2 vidas. E a velocidade vai ser 3. Então, se aparecer a pergunta e eu não responder, a pergunta vai passar nessa velocidade. Se eu não responder, pula para a próxima e eu fico sem resposta. A dificuldade difícil vão ser 4 minutos. Você vai ter uma vida e a velocidade vai ser 8. Então a pergunta vai passar bem rápido e você tem que responder certo. Se você responder errado, você vai perder a vida. A única que você tinha, inclusive. Então, muito cuidado. Aí, para você aplicar, você clica em Apply aqui, que aí já vai ficar setado certinho, só você jogar. Para concluir aqui a explicação do nosso projeto de extensão, só recapitulando que a gente acredita que para você aprender teoria de conjunto, um dos melhores, se não o melhor template, usando o WordWall, que é o site que a gente usou, é o encontro a combinação. Essa adrenalina de você, se você não responder rápido, você vai perder a questão. Isso daí ajuda você a gravar a matéria. A gente acredita que você aprender teoria de conjunto através de um joguinho assim simples é o melhor jeito de aprendizado, um jeito muito eficiente e é divertido também de fazer joguinho, porque na dificuldade difícil, por exemplo, a pergunta passa rápida e se você acerta, você sente a adrenalina de ter acertado, sente a dopamina. Então isso daí ajuda muito a estudar e não é aquela coisa chata e monótona às vezes que a gente tem na cabeça quando a gente estuda matemática, não. O objetivo de relacionar o projeto de extensão com o jogo, que é a nossa metodologia, é justamente para quebrar esse tabu e mostrar que realmente dá para se divertir enquanto estuda.